Olá, boa noite. Agora tá de noite mesmo, né? Daí eu me sinto mais confortável dizer boa noite. Porque quem lembra que tava aí aquela outra vez lá que eu falei, não sei se eu digo boa noite, boa tarde. Tinha um sol lá fora, eu dizendo boa noite, né? Ficava até estranho, mas agora tá de noite. Muito bem, quem tava aí mês passado, quando eu trouxe a mensagem, vai lembrar que a gente falou sobre as bem-aventuranças, certo? A gente começou lá o Sermão do Monte, né? E eu comentei que se desse certo, se fosse legal, a gente ia então olhar todo o Sermão do Monte. Então é isso que a gente vai fazer hoje, nós vamos dar continuidade, né, ao Sermão do Monte, para a gente poder entender, né, aquilo que Deus quer nos mostrar, como que a gente deve viver para Cristo, certo? Vamos orar primeiro, para que Deus possa nos mostrar a vontade dEle. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço que nós podemos nos reunir essa noite para te louvar, para aprender mais da Tua Palavra. E eu te agradeço principalmente porque nós podemos nos reunir como igreja, que o Senhor nos possibilita isso. E por isso, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua Palavra hoje, para que possamos aplicar isso em nossas vidas, que essa palavra ela possa ficar no nosso coração e ser uma realidade diariamente. Para que assim a gente possa, então, sermos cada dia mais semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus que eu te peço por isso. Amém. Então, como comentei, nós vamos dar continuidade, né, ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte está nos capítulos 5 ao 7 de Mateus, né, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Não sei como é que você conhece aí, já ouviu falar. E nesses 3 capítulos, conforme eu falei a última vez, né, dando um resumo de novo para quem não estava aí a última vez, nós temos muitos ensinamentos de Cristo e nós podemos entender através desses ensinamentos como viver uma vida dedicada e agradável a Deus. Né? Como que a gente pode viver livre da hipocrisia? Como que nós podemos viver uma vida cheia de amor e graça? Como viver uma vida cheia de sabedoria e discernimento? Seja nas ações ou nos pensamentos que a gente tem, certo? Então nós falamos como inicia o sermão, né? Nós falamos sobre como que Cristo é apresentado, né? Como mestre, e o ensino que ele inicia das bem-aventuranças, que em resumo Cristo está falando do caráter que ele quer que o cidadão do reino tenha. Vocês vão ver lá no capítulo 5, os primeiros 12 versículos falam sobre isso. Hoje então nós vamos dar sequência. Vamos ler o versículo 13 até o 16, capítulo 5 de Mateus. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então esse texto fala sobre ser sal e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Sobre nós sermos sal e luz. Então, Jesus, ele continua o sermão falando sobre isso e nós temos que entender o contexto que está aqui. Porque muitas vezes a gente vai ler isso aqui isolado, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse texto. Alguém já deve ter falado para vocês que nós temos que ser sal, que nós temos que ser luz. Mas muitas vezes é apresentado para nós só o texto que a gente acabou de ler, né? E o legal da gente estar dando essa sequência, que se você lembra da outra vez, que a gente falou sobre as bem-aventuranças, e se você não estava aqui, você pode escutar, né? Porque nós temos a gravação online, né? Tá na internet, eu já falei 2 vezes como é que vocês podem ouvir. Se alguém não estava quando eu falei ou não entendeu muito bem, me procure, daí você vai poder escutar, né? Para não ficar perdido nessa sequência. Mas, então o contexto que a gente está conversando aqui é um contexto que Jesus está falando de algo que é completamente o contrário ao mundo. Vai totalmente contra ao caminho que o mundo oferece, que a sociedade nos direciona. Aqui, nesses versículos do 13 ao 16, Cristo ele dá a missão do cidadão do reino de Deus diante do mundo. Mas o contexto das bem-aventuranças
fala de um caminho de abnegação, né? É um caminho de renúncia, de fidelidade, é um caminho de exemplo, de perseverança, de coragem. É nesse contexto que ele está falando isso. Então ele começa dizendo, olha, o caráter que eu quero que vocês tenham é esse, né? Que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que são perseguidos, os humildes, misericordiosos, né? Todo esse contexto. Ele está falando, vocês devem ter esse caráter. E esse caráter que vocês têm, que vocês devem ter para serem meus seguidores, para serem meus discípulos, ele deve ser usado com uma missão. Para me adorar, obviamente, mas também com a missão de levar esse caráter para o mundo. Então, quando ele fala ser sal e luz do mundo, tem tudo isso envolvido. Não é algo isolado. E aí hoje nós vamos entender, então, já que a gente já sabe que está relacionado, né? Nós vamos entender o que significa nós sermos sal. O que significa nós sermos luz. Por que é usado essas palavras, né? Então, a gente acaba assumindo uma profundidade muito maior desse texto quando a gente analisa por esse viés, por esse contexto. E o versículo 13, então, vai falar sobre ser sal. Né? Diz o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Para que a gente usa o sal hoje? Para que a gente usa o sal? Né? Para dar sabor. Muito bem. Tem mais algum uso do sal? Além de fazer as lesmas ficar fora de casa? Né? Que não sei se você sabe, mas né, sal mata a lesma, caramujo, né? Conservar, muito bem. Conservar. E esse era um dos maiores usos do sal na época de Jesus. Né? Na época lá da Palestina, do século I, o maior uso do sal é conservar. Sabe por que eles usavam muito sal para conservar? Não é porque eles eram gaúchos e tinham que fazer charque. Não era para isso. Mas, se a gente parar para analisar um pouquinho, hoje, como é que a gente faz para conservar o alimento? A gente bota onde? Na geladeira. Né? Ou no freezer, a gente congela. Né? E quando a gente coloca lá naquele aparelho que mantém refrigerado, se conserva por um tempo maior. Né? E como é que era na época de Jesus? Tinha geladeira? Não tinha. Na realidade, eles viviam num local extremamente árido, muito quente. Né? Que nem estava, por exemplo, alguns dias atrás aqui em Bento, né? Imagina ser o ano inteiro, assim, todos os dias. De noite não dá um frescor. Se bem que no deserto de noite fica frio, né? Mas não dá para conservar só de noite, né? Na refrigeração natural do deserto. Então, como é que eles faziam para conservar o alimento? Eles usavam sal. Né? Eles usavam sal para conservar, porque o sal ele tem essa propriedade de preservação. Então, era o meio mais prático de preservar o alimento. Obviamente que, naquela época, eles não iam fazer né, uma preservação do alimento como nós fazemos hoje com uma comida congelada. Mas eles conseguiam preservar por um período. Né? Então, preservação era um dos atributos muito importantes do sal. Outro atributo, outra propriedade do sal é dar sabor, como já foi falado, né? Então, dar sabor. Também temos a outra propriedade que é dar sede. Afinal, quando a gente come uma comida salgada, nós temos sede. É ou não é? Vai comer uma pizza. Né? Eu lembro que o Edgar deu esse exemplo uma vez. É que tu vai comer um rodízio de pizza, de noite tu tem que acordar de madrugada para tomar um copo d'água, porque tu comeu muito sal. É muito salgada a comida. Quando a gente come um churrasco também, bem salgado, a gente tem bastante sede. Né? E normalmente o pessoal vai tomar o quê? Um refrigerante, que é cheio de sódio, aí tem mais sal. Mas ok, né? Não vai matar a sede, tem que tomar água, tem que hidratar. Mas então o sal ele também dá sede. E não só dá sede, como ele tem um significado de purificação. Mas como assim purificação? Nós nunca ouvimos falar desse significado. Aí a Bíblia fala disso. Né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a antiga aliança, a aliança de Moisés, quando a gente olha para Levítico, né, se vocês quiserem anotar, tá, Levítico 2:13, aquele texto direcionado para os judeus, diz para eles usarem sal nas ofertas, para eles temperarem as ofertas com sal, para dar sabor. Né, temperar as ofertas oferecidas a Deus, porque tinha uma representação, um simbolismo de purificação. Né, de purificação. Então o sal ele tem essa ideia. E não apenas uma questão de purificação, mas ele simboliza, vocês vão ver nesse versículo, ele simboliza a aliança de Deus. Né, o sal ele tem esse simbolismo, essa lealdade, essa perpetuidade à aliança. Né, então, quando Jesus está falando isso, aqui no capítulo
5 de Mateus, ele está levando em consideração que aquelas pessoas tinham todo esse contexto que eu estou falando agora. Que eles entendiam tudo isso, para que se usava o sal, né? Tinham judeus ali no meio, alguns dos apóstolos eles eram judeus. Então eles sabiam que o sal tinha significado, né, nas ofertas, essa ideia do simbolismo da aliança, né, perpetuidade, conservação. Então nós temos o simbolismo, né? Ele preserva, ele dá sede, ele purifica, dá sabor, e ele é esse símbolo de preservar a aliança. Quando a gente olha para nós, né? E Jesus diz para nós, vocês têm que ser sal. Isso significa que nós somos responsáveis por, primeira questão, preservar a aliança de Deus e os homens. Tá? Porque agora nós somos sal. Não é mais o sal que vai simbolizar essa aliança que Deus tem, que é uma aliança perpétua. Mas agora nós somos sal. Então nós somos responsáveis por preservar essa aliança que Deus fez conosco na cruz. Com Jesus sendo pregado lá, entregando sua vida por nós. Então nós somos responsáveis por isso. Segundo ponto que nós somos responsáveis é de causar sede, de querer conhecer a Cristo nas pessoas ao nosso redor, através da nossa própria vida. Nós somos responsáveis por fazer as pessoas ao nosso redor terem sede de Jesus, mesmo que elas não conheçam Jesus. Nós temos essa responsabilidade. Vocês podem olhar aquilo que Jesus ensina. Isso é um dos mandamentos, inclusive, uma das ordenanças que a gente vá, né, faça discípulos, batizando, né? Jesus diz, vão, façam discípulos. Né? Então nós temos que dar essa sede de Jesus, né, através dos nossos relacionamentos, através do nosso bom testemunho. Nós também somos responsáveis por ser a ferramenta de purificação desse mundo, usados por Deus através do poder do Espírito Santo. Deus, ele não vai mandar Jesus de novo aqui para purificar o mundo, porque quando Jesus vier de novo, é o fim já. Já acabou, não tem mais chance. Deus já mandou Jesus uma vez. E agora o papel é nosso. Agora nós temos que ser essa ferramenta que vai levar a purificação para o mundo. Nós somos essa ferramenta. E também nós somos responsáveis por dar sabor à vida. Valorizarmos a vida. Valorizarmos aquilo que Deus criou, a criação dele. E não destruirmos. Nós temos que dar sabor, fazer com que a criação cumpra o seu propósito. Inclusive nós, né? O propósito pelo qual nós somos criados. Mas o versículo diz assim, mas e se vocês perderem o sabor? Né? Se o sal perder o sabor, de que serve? Né? Se nós perdermos o sabor, nós não vamos servir para nada. Como é que funcionava na época? E hoje também, de certa forma, vai acontecer, né? Se o sal perder sabor, não serve para nada, né? Porque hoje a gente usa o sal para dar sabor. Se tu botar... temperar comida com um sal que não tem sabor nenhum. Tá botando aqui um pozinho ali em cima, né? Vai fazer sentido. Mas na época de Jesus também, o sal que ele era inútil, que ele não tinha sabor, sabe o que eles faziam com esse sal? Sabe para que ele era usado? Ele era usado para ser jogado fora, para ser pisado pelos homens. Né? O sal sem sabor, ele é ineficaz para preservar o alimento. Por incrível que pareça, ele perde todas as propriedades. O sal que não tem sabor. E daí, então, eles faziam o quê? Eles jogavam nas trilhas, ao lado das trilhas, né? Na beira do caminho, e na trilha também, né? Para evitar que crescesse plantas. Ou seja, o sal que não tem serventia para nada, ele é usado para impedir o crescimento da vegetação. Impedir o crescimento da vegetação no caminho que as pessoas passavam. E as pessoas iam pisando em cima daquele sal. Então, por isso que ele diz que só serve para ser pisado pelos homens. Né? Então, de certa forma, se a gente analisar isso na nossa vida, se nós perdermos o nosso sabor, se nós não tivermos, né, aquilo que Jesus está nos dizendo que nós temos que ser sal, sabe o que a gente vai acabar fazendo? Nós vamos atrapalhar o crescimento das pessoas ao nosso redor. Nós não vamos servir para nada, só para atrapalhar. Nós vamos ser uma pessoa que só atrapalha. Basicamente isso, porque era assim que acontecia na época. Então vejam só que perigo que é nós não fazermos a vontade de Deus, nós não realmente seguirmos a Deus, né? Nós não sermos cristãos verdadeiros, porque além de nós não servirmos para nada, né, para o reino, nós ainda vamos atrapalhar os outros. Percebem o quão importante cada um de nós somos para o reino de Deus? Às vezes a gente pensa, mas as pessoas estão fazendo, eu não sirvo para nada, não vou fazer nada mesmo, vou ficar aqui quietinho no meu canto. Não, tu está atrapalhando. Tu não está fazendo nada e ela não está fazendo nada ainda, digamos assim, né,
dando mau testemunho, né? Fazendo o que tu quiser, tu tá atrapalhando. Por causa que tu tá impedindo o crescimento dos outros, tu tá atrapalhando. Então temos que pensar nisso, né? Para nós, um discípulo de Cristo que não tem sabor, ele não serve para a aliança de Deus. Ele não tem serventia no reino, ele é um desperdício, só atrapalha. E eu gosto de pensar que nós sermos sal, ele é manter o caráter de Cristo em nossas vidas. Né? O sabor é o caráter de Cristo. Para nós entendermos, digamos, de uma forma resumida, né? Porque o nosso caráter é o que dá gosto nos nossos relacionamentos. É ou não é? Se nós formos uma pessoa, como diz nas bem-aventuranças, né? Os nossos relacionamentos vão ter esse gosto. Vão ser relacionamentos humildes, vão ser relacionamentos cheios de amor, vão ser relacionamentos que vão sempre pensar no outro e não de forma egoísta. Agora, se nós não formos assim, se nós formos do tipo orgulhoso, egoísta, como é que vão ser nossos relacionamentos? Vão ser relacionamentos complicados, destruídos, cheios de problema, cheios de conflito. Se nós formos do tipo que não pensa no amor ao próximo, se formos daquele tipo que quer causar divisão, fica espalhando fofoca, fica falando um monte de coisa por aí, fica falando mal dos outros, fica, criando intrigas, como é que vai ser os nossos relacionamentos? Cheio de intriga, cheio de maldade, cheio de problema. Então, o nosso caráter é o sal, é o sabor. E eu penso dessa forma, manter o caráter de Cristo em nossa vida. Isso é nós sermos sal nessa terra. Né? É nós fazermos a diferença, é nós purificarmos as pessoas ao nosso redor, não levarmos elas a mais perdição, ao pecado. Né? Por isso que nós não podemos deixar nós nos contaminar com o que não é de Deus. Nós não podemos deixar que qualquer coisa tire o nosso sabor. Nós temos que ser firmes para manter esse sabor. Na nossa maneira de viver, nós como os discípulos de Cristo, nós temos que ser tão úteis quanto o sal. Você analisando a sua vida, você tem vivido essa vida cristã? Tem sido sal? Será que a gente realmente tem preservado a nossa santidade? Ou a gente tem misturado a nossa vida com um sal estragado e perdido o nosso sabor? Como é que a gente tem vivido? Temos mantido o sabor? Temos mantido o nosso caráter em Cristo? Mas esse é só o primeiro versículo, é só o sal. Tem a luz também, né? E a luz, Jesus, ele fala um pouquinho mais. Ele não fala apenas um versículo, não apenas uma frase. Ele fala algumas coisas a mais. Versículos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz, ela também tem bastante significado na Bíblia. Né? Enquanto o sal tinha bastante significado naquela época e no Antigo Testamento e tal, a luz, ela vai ter muito significado já nessa época aqui também, e adiante. Né? Mas também em toda a história. Né? Primeiro ponto que ela tem bastante significado é que onde há luz, não há trevas. E faz todo sentido, né? Faz ou não faz sentido? Vamos fazer o seguinte, eu não tinha combinado com ninguém. Marlon, desliga todas as luzes aí. Pode desligar tudo. Lá atrás também, e aqui na frente também. Aí o Paulinho vai desligar aquela lá de trás lá. Aí, ó, desliga aqui. Vai, tu consegue. A gente não combinou, pessoal, então inventei agora essa história. Calma que eu desligo aqui. Aí, ó, onde há trevas, não há luz. Vocês conseguem ver algum pouquinho de iluminação, porque tem aqui o meu celular, né? Cronometrando, vou até desligar ele, ó. Agora a gente só tem o telão ali, né? Agora liga uma luz aí, Marlon, só uma. Aí, ó. Cadê as trevas? Não tem mais trevas, não é? Pode ligar tudo ao normal aí, que senão eu vou ficar com medo. Não tem mais trevas. Por quê? Porque onde há luz não há trevas. As trevas, elas não ganham da luz. No momento que a gente ligar um isqueiro aqui, um fósforo, o fósforo ele emite luz, ele já vai iluminar tudo isso daqui. Por mais que fique muito escuro ainda, mas não há mais trevas. Não há escuridão. Mesmo com a gente tudo desligado, a gente estava difícil de enxergar, a gente tinha ainda até uma pequena fonte de luz, que era uma luz preta, né, indo ali na tela, né? E aquilo ali já dava, eu já conseguia ver o Ariel, por exemplo. E nem estava indo para o Ariel, estava batendo ali na parede uma luz preta, né?
e já dava para enxergar. Já não havia trevas desde antes. Então é assim que funciona essa questão de luz e trevas. A luz, ela refere-se a uma verdade bíblica, né? Enquanto as trevas, elas vão se referir a um erro, a falsidade. Moralmente, a luz, ela se refere à santidade que nós temos que ter, né? Falando de uma forma moral. A santidade, a pureza, e as trevas, elas se referem ao pecado, ou à prática do mal. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler. 1 João, capítulo 1, versículo 5. No Evangelho de João, nós vemos que Jesus é a luz do mundo. E em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. O que Deus é? Luz. Deus, então, ele está relacionado com essa ideia de santidade, né, de pureza e não com pecado, não com trevas. Segura aí em 1 João, ou melhor, 1 João não, vamos lá para João capítulo 1, agora o Evangelho. João capítulo 1, versículo 4 ao 9. Então, Deus é luz, e agora no Evangelho de João nós vamos ver que Jesus, ele é a luz do mundo. João capítulo 1, versículos 4 ao 9. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Lembra que eu falei agora? A gente ligou a luz acabou derrotando as trevas já. Não haviam mais trevas aqui. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Essa luz é Jesus. Então João está falando de Jesus, que ele é a luz dos homens, né? A luz que brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A luz que vence o pecado. A luz que deu a sua vida na cruz e derrotou de uma vez por todas a posse do pecado sobre nós, para que a gente não seja mais escravos do pecado. O exemplo de luz e trevas, ele é interessante por causa dessa questão que a treva não apaga a luz. Ele venceu. Por isso que é muito interessante quando Jesus, no Sermão do Monte, ele usa vocês são a luz do mundo, né? Capítulo 8 agora de João, vocês estão aí em João, capítulo 8, versículo 12. Só ir um pouquinho mais adiante. Só para que a gente veja que Jesus mesmo é a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Ele venceu as trevas. Quem anda com ele nunca andará em trevas. Quem anda com Jesus não vive no pecado. Quem anda com Jesus tem a luz de Jesus. É a luz. Conseguem entender? Jesus, ele é essa luz que ilumina e abre os olhos das pessoas para que elas possam ver, que elas possam enxergar. Vocês conseguiam ver alguma coisa quando a gente estava na escuridão total aqui? Que nem era total, né? Mas conseguiam ver alguma coisa? Estava difícil de ver. Agora, quando a gente liga a luz, a gente enxerga. E a gente passa a enxergar a Deus através dessa luz que é Jesus Cristo em nossas vidas. E nós agora, nós somos luz desse mundo, porque nós somos iluminados por Cristo e a luz de Cristo brilha através de nós. Essa luz de Cristo brilha através de nós. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 5, que a gente estava lendo. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, que é a parte da luz. Percebam que ele diz aqui o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Imaginem que tem uma cidade construída em cima do monte, certo? Imaginem lá um morrinho e tem uma cidade lá em cima. Por que não se pode esconder? Porque aquelas pessoas, principalmente de noite, elas vão usar iluminação. Naquela época, o fogo, né? Lamparinas, né? Eles vão usar candeias. E quem estiver longe daquele monte vai ver que tem iluminação lá. Por mais pequena que seja a iluminação, as pessoas vão ver de longe. Tem um pontinho lá iluminando. Tem gente lá. A gente não tem como esconder, né? Não se pode esconder. Como a luz ela prevalece sobre as trevas, então a santidade, a pureza, elas sempre vão ser percebidas no ambiente pecaminoso. Se você está no seu trabalho, numa roda de conversa, e as pessoas não percebem, quando assim, é um ambiente pecaminoso, eu digo, né? Tem uma conversa aí, né, cheia de malícia, uma conversa aí cheia de pecado, né, de intrigas, de inveja, sei lá, difamação. Se você entrar nessa conversa
e fazer o mesmo que os outros, você será percebido como alguém diferente? A sua luz será percebida? Agora, se você for diferente e não quiser participar daquilo, as pessoas vão dizer o quê? Ah, olha só que careta, né? Não quer participar. Ah, olha só como é que ele é diferente, que o cara não quer nem brincar aqui com a gente. Já estão vendo que você é diferente. Por quê? Porque a santidade, ela é percebida no meio do pecado. Não tem como ser percebida. Se a sua santidade não é percebida, é porque você não está sendo santo nesse ambiente. Você está sendo igual aos outros. Ele dá aqui o exemplo de que uma candeia, ela não é acesa para ser escondida. Outro ponto importante. Primeiro, então, que eu acabei de falar aqui, que a gente acabou de ler, a gente é percebido. Mas ele fala que a gente não vai acender, sei lá, uma vela ou uma lâmpada, né? Vamos botar aqui uma lâmpada no teto e vamos botar uma caixa, para que ela ilumine só dentro daquela caixa. E aí o quarto, a sala, onde a gente estiver, não vai ser iluminado. Ninguém faz isso. A gente bota a lâmpada lá para que ilumine o ambiente, né? Esse é o objetivo da lâmpada, iluminar. Ninguém acende algo para ser escondido, mas a gente coloca no lugar para que, inclusive a gente coloca no lugar estratégico, para que aquela única lâmpada ilumine o maior espaço possível, né? A gente não vai colocar, sei lá, na nossa sala uma lâmpada no canto, assim, ó. A gente bota no meio normalmente. É ou não é? Para que ilumine o maior espaço possível. Daqui a pouco a gente coloca duas, porque uma sozinha não vai dar certo. E aí a gente não vai colocar as duas no meio. A gente bota uma num lado, outra no outro, né? Faz umas medições. Ou daqui a pouco faz algo estratégico, eu não sei, para ficar bonito. Não sei, mas a gente pensa na iluminação que vai trazer. Porque o objetivo é iluminar. Né? A gente não faz o negócio para ser escondido, por isso que a gente não pode esconder a nossa posição como cristão. Jesus, ele não nos dá essa luz, ele não é a luz e nos ilumina e nos dá essa luz para que essa luz fique escondida. Que a gente fique escondido na nossa casa sem que ninguém veja a gente. O evangelho, ele deve ser pregado. A vida cristã, ela deve ser vivida em comunidade. Ela deve ser vivida no meio das pessoas, não escondida, né? Nós temos que testemunhar esse verdadeiro amor de Cristo. Nós temos que testemunhar essa verdade, esse evangelho. Esse evangelho não é para ficar escondido. Ele não foi feito para isso. Jesus não veio e morreu numa cruz para que a gente guardasse isso só para nós. Esse amor de Jesus e Deus é tão grande que nós deveríamos querer falar para todo mundo, porque é algo inexplicável. Até a gente cantou antes, né? Amor inexplicável. Ele deu a vida por nós. É um amor inexplicável. Já pensaram nisso? Né? Ontem a gente estava lá no Pio X, na Aliança Bíblica do Pio X, lá em Caxias. O Silas trouxe uma mensagem, ele falou um ponto sobre isso. Ele disse o seguinte, que Deus, ele é tão grandioso, tão imensurável, que ele não precisa da gente para ser Deus. Porque se nós não existirmos mais, ele vai continuar sendo Deus. Né? Ele não precisa da nossa adoração, porque se nós não o adorarmos, ele vai continuar sendo Deus. Mas mesmo assim, esse Deus imensurável, ele enviou seu Filho, se fez homem, como nós, passou pelo que nós passamos, fome, frio, tudo mais. Né? Ele deu vários exemplos. E morreu na cruz por nós. Deus não precisa da gente, mas por amor a nós, ele fez isso. Deus, ele nos criou, lá quando criou Adão e Eva no Éden, e Adão e Eva, eles não passaram lá no teste. Deus poderia ter acabado. Bom, então tá, vivam aí, estou me afastando de vocês e já eras. Mas por amor a nós, por amor à sua criação, ele fez todo esse plano da salvação que nós lemos na Bíblia. Consegue imaginar esse amor? Tu consegue medir ele? É algo inexplicável, como nós cantamos na música, né? Então assim, esse amor ele não pode ficar escondido. Nós não fomos criados para ficarmos escondidos, não é o propósito da nossa vida. E também como uma lâmpada, a gente pode acabar apagando. É ou não é? Hoje as lâmpadas de LED, elas duram muito mais tempo, né? Mais difícil de queimar. Nessa época aqui era lamparina. Se tu não ia lá botar o óleo, né, para manter a chama acesa, uma hora dessas ela ia apagar. A chama tinha que ser mantida acesa, tinha que ser alimentada. Ela tinha que, né? A luz tinha que ser constantemente alimentada, senão ela podia apagar. Porque o momento que aquela luz apagasse, ia acontecer o que aconteceu antes, quando a gente apagou as luzes. Trevas, né? Então, nós não podemos viver uma vida em trevas, uma vida em pecado. Não podemos deixar apagar essa luz na nossa vida, né? Nós precisamos manter esse foco em Cristo. Precisamos manter esse foco diariamente. Sermos alimentados pela palavra, oração, relacionamentos, termos comunhão, para que cada vez mais nós possamos ser semelhantes a Cristo. Senão nós vamos acabar indo apagando. Aí de repente chega um momento que a gente começa a ter dúvidas, começamos a nos perguntar, mas será que é isso mesmo? E tudo que eu poderia estar fazendo agora,
mas eu estou vivendo para Deus, mas será que é diferente? Olha só o que as pessoas estão fazendo, aí, entendeu? A gente começa a ter dúvidas, e quando a gente vê, a gente não congrega mais, aí a gente começa a frequentar locais que não nos agregam, não nos edificam, mas só pioram a situação, a gente se afasta das pessoas. Quando alguém vem conversar com a gente, querendo saber, o que está acontecendo contigo, tá tudo bem? A gente diz, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? A gente começa a inventar desculpa, ou a gente começa a puxar coisa do passado e diz, não, é porque, aconteceu tal coisa, né? Aí tu já vê que o problema é o pecado mesmo, porque não perdoa, né? E a gente vai se afastando e vai apagando, e quando tu vê, não tem mais luz. Ninguém sabe diferenciar se aquela pessoa tem a luz de Cristo ou não. Não tem mais luz. Então temos que ter cuidado. Enquanto o sal, ele nos remete a preservar o nosso relacionamento com Deus, né, para que a gente mantenha esse caráter, a luz, então, ela nos remete a tornar público esse relacionamento de obediência. Né? O sal é o caráter, esse relacionamento, preservar essa aliança. E a luz, então, é nós tornarmos público essa obediência. Nós realmente vivermos e as pessoas poderem poderem querer conhecer a Cristo através de nós. Né? O sal também, né? Darmos sabor, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 16, ali no final, ele diz, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a ideia. A gente poder viver essa luz, brilhar diante dos homens, para que elas possam glorificar ao Pai. Mesmo que a gente cometa deslizes, para que a gente possa, através das nossas boas obras, através do nosso bom testemunho, glorificar ao Pai. Que o Pai seja glorificado, né? O objetivo, então, de tudo isso, dessa grande missão que é levar a palavra de Deus às outras pessoas, é que o Pai seja glorificado. Não é nem que as pessoas dizem, nossa, você é cristão, como você é um bom cristão, né? Que legal, você é um exemplo. Não é isso. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ter ciência que elas têm que entender que eu não sou um bom cristão, mas Jesus que vive dentro de mim, ele é tão poderoso e ele é tão forte, o seu amor é tão grandioso que ele é capaz de transformar a minha vida para que eu viva dessa forma. Porque senão eu não viveria dessa forma. Eu não conseguiria viver assim, eu seria uma pessoa totalmente diferente. Então nós não temos que ser percebidos como pessoas boas que agem corretamente. Nós temos que ser percebidos como pessoas que seguem a Cristo, para que Deus seja glorificado. Nós temos que ser percebidos como esse tipo de pessoa. Cristo tem que brilhar através de nós, e não uma luz própria. Né? Somente Deus tem que ser glorificado por e através das nossas vidas. Percebam que até é interessante a gente notar que quando a gente nasce de novo, né, nós passamos pelo processo de conversão, nossa vida antiga, a vida do pecado, das trevas fica para trás, nós nascemos de novo. E agora nós nascemos para brilhar. Né? Só que essa luz que nós nascemos para brilhar não é nossa. É a luz de Deus, é a luz de Cristo. Né? Nós nascemos para brilhar um brilho que não é nosso. Nós podemos fazer diversas analogias. Nós podemos pensar numa analogia, por exemplo, nós somos um farol. Né? Não um farol de carro, mas um farol, que fica na costa, né, indicando aos navios que ali tem terra. Né? Indicando ali, é ali que é o local que está o farol. E o farol ele tem qual que é a ideia dele? Dar a direção. Né? Apontar o caminho. Então nós podemos ser o farol que ilumina, né, a luz de Cristo e dá o caminho. Podemos pensar nessa analogia. Nós podemos também pensar numa analogia, talvez, que nós recebemos uma nova roupagem iluminada, né? E através dessa roupagem iluminada, então as pessoas vão notar, né, que agora eu estou vestido com Cristo, né? Cristo que está vivendo. Ou que nós simplesmente estamos refletindo essa imensa luz de Cristo, né? Nós somos como uma lua, né, que reflete a luz do sol, mas nós estamos refletindo a luz de Cristo. Né? Esse brilho não é nosso, nós não temos luz própria, mas é a luz de Cristo. Podemos pensar em diversas analogias, mas o que realmente importa, que nós temos que entender, é que essa luz não é nossa. Mas nós temos que brilhar essa luz. Ela não vem de nós, ela vem de Deus. E essa luz ela só vai iluminar corretamente à medida que nós crescemos em maturidade rumo à semelhança em Cristo. Porque se a gente pensar que essa luz é nossa, né, aí é mérito nosso. Mas não é. Não é mérito nosso. A luz é de Cristo. Então nós precisamos ser luz e brilhar essa luz de Cristo através das nossas vidas e relacionamentos. Nós precisamos ser essa luz para cada vez mais, né, cada vez mais nós crescermos em maturidade, para que Deus seja glorificado. Então, nesse ponto aqui já está bem claro o quão valioso é o nosso testemunho.
Já dei diversos exemplos, deve estar bem claro o quão importante que é nós desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus. Quanto que é importante nós preservarmos esse relacionamento a todo custo, preservarmos essa luz, esse sabor, esse caráter, para que as pessoas elas possam sentir sede de conhecer a Cristo, para que as pessoas elas possam saber qual é o caminho que tem que seguir, para que elas possam, através do nosso testemunho, ter uma vida santificada também. Elas possam encontrar a Cristo, elas possam saber aonde elas estão e para onde elas podem ir, para que elas possam entender que estão em trevas. Enquanto a luz ela mostra a direção para Cristo e revela o Evangelho para as pessoas, o sal ele vai transformar as vidas das pessoas ao nosso redor. Em resumo, é isso. Então nós precisamos ser sal e luz para que o Evangelho seja propagado, porque se a gente não for, não vai dar certo. Para isso, então, a gente precisa pensar como Cristo pensava. Nós precisamos ter o mesmo pensamento. E você? Tem sido luz também? Tem sido sal e luz? Como é que você analisa a sua vida? Cristo ele deixou essa responsabilidade para nós, essa missão. Ele não disse, vocês podem ser sal e luz do mundo, Vocês podem se vocês quiserem, Jesus não disse isso. Vou até ler de novo aqui. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Para quem Jesus está falando? Para seus discípulos. Então, se você é um discípulo verdadeiro de Jesus, você é sal da terra. Você é luz do mundo. Isso não é uma escolha. Para sermos discípulos, precisamos ser. Quem quiser seguir a Jesus, tem que ser sal, tem que ser luz. Não existe uma escolha, não existe um meio termo. Ou é ou não é. Ou vive na luz ou vive em trevas. Ficou bem claro, quando eu desliguei a luz, que não tem como ficar trevas e luz ao mesmo tempo. A gente não está vendo aqui uma coluna de trevas aqui no meio, assim. Porque não tem a lâmpada aqui, ó. Não, está tudo iluminado. Então não tem meio termo, não tem escolha. Jesus, ele diz, eu sou a luz. E a luz não se mistura com trevas. Se vocês perderem o seu sabor e viverem nas trevas, vocês não estão comigo. Eu não conheço vocês. E nós podemos pensar em fazer boas obras e tudo mais. E nós vamos chegar lá no fim e Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Vamos dizer, nós ajudamos as pessoas, nós fizemos tantas coisas, eu fui na igreja todo domingo. Não conheço vocês, porque nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos ter esse caráter de Cristo. Alguém que entendeu muito bem isso foi o apóstolo Pedro. Então, para finalizar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Diz o seguinte, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vivam entre as pessoas que estão ao seu redor, os colegas de faculdade, os colegas de trabalho, os colegas de escola, familiares, seja quem for. Vivam entre essas pessoas de uma maneira exemplar, para que o bom testemunho de vocês... Através do bom testemunho de vocês, Deus seja glorificado. Vivam de maneira exemplar para que Deus seja glorificado. Percebam o quão importante aqui é o nosso testemunho. É extremamente importante. Porque até mesmo através de pequenas coisas que a gente faz diariamente, Deus pode ser glorificado. Até mesmo em pequenas coisas. Então reflitam sobre isso. E a partir de agora, passem a pensar nas atitudes de vocês. O que vocês têm vivido. As atitudes, os pensamentos. O que vocês têm feito, as ações... para que a gente possa juntos, como igreja, porque não é algo individual, nós devemos ajudar uns aos outros, que a gente possa juntos como igreja ser sal e luz, que a gente todos juntos possamos ter sabor, a gente possa manter o caráter, a gente possa ser luz, que qualquer pessoa que ouça falar da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves e conheça cada um de nós, possa dizer, naquela igreja existe Deus. Não existe pessoas santas lá, não existe pessoas que são cristãs de verdade. Não, existe Deus naquela igreja. Deus, ele transformou a vida daquelas pessoas. Que esse possa ser o nosso testemunho, para que Deus se agrade desse nosso esforço, a gente possa ser melhores adoradores, que a gente possa ser semelhante a Cristo, cada dia mais. Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço, porque apesar de nós sermos pecadores, nós sermos falhos, o Senhor nos ama e, através da tua misericórdia, entregou teu Filho naquela cruz por nós. E mesmo que cada dia a gente cometa deslizes, mesmo que a cada dia nós acabamos errando, pecando, o Senhor, em sua misericórdia, em seu amor, estende o braço e nos ajuda a nos levantar, que a gente possa continuar novamente na caminhada.
o Senhor nos perdoa. E nós pedimos então que o Senhor nos ajude, porque a gente sabe que se não for pelo Teu Espírito Santo, nós não poderemos ser sal, nós não poderemos ser luz. E isso é algo que o Senhor nos pediu, que a gente realmente mantenha esse caráter, esse sabor, que a gente realmente possa propagar o Teu Evangelho, a gente possa levar a Tua aliança, a gente possa realmente ser essa ferramenta de mudança, de purificação desse mundo que está tão destruído, como nós temos visto já no início desse ano. E também que a gente possa iluminar a vida das pessoas, dar essa direção para que elas possam encontrar a Tua luz, encontrar o Teu caminho. Deus, nós te pedimos, porque por nós a gente não vai conseguir fazer isso. Mas se o Teu Espírito Santo nos ajudar, nós com certeza vamos conseguir. Quebranta o nosso coração para que a gente se entregue a Ti, para que nós possamos ser usados por Ti como ferramentas nessa grande obra, nessa grande missão. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.